Boa noite. Meu nome é Priscila. Estou muito feliz em poder falar desse tema. É um tema que me atrai muito, que eu sou muito ligada aqui em tudo que é de história, o início de tudo. Então, foi muito bom fazer essa apresentação, porque você se aprofunda nas questões da Bíblia. As escrituras sagradas não têm só a Bíblia, existem outras escrituras, como na Índia, os hindus também falavam de óleos essenciais, mas eu foquei mais nos óleos que aparecem na Bíblia, primeiro porque é mais conhecida e eu tive mais acesso assim para fazer a pesquisa. Eu usei também a fonte, um livro, Diário Aromático com os óleos essenciais e as escrituras sagradas. Quem quiser, depois eu posso passar e tá aí a fonte. E, enfim, vamos começar. Eu comecei com essa passagem em Gênesis, que Deus criou o mundo com a palavra, né? Ele criou o mundo em 7 dias através da palavra. E esse trecho, ele fala: Então disse Deus, que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem semente e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Lá no início da Bíblia, tem os 7 dias, ele vai dando os comandos, né? Primeiro ele fez a noite, o dia, depois ele... Esse foi o terceiro dia, depois veio o terceiro dia, né? Que ele fez as plantas, e não é à toa, as plantas têm suas propriedades. Eu costumo falar que Deus não colocou a gente aqui sem as soluções dos nossos problemas, né? Se você for pesquisar a fundo as propriedades químicas de cada planta, pesquisar a fundo o que tem de molécula em cada frasco de óleo essencial, a riqueza e a complexidade de cada vidro de óleo essencial, de cada planta, a gente vê que realmente Deus colocou a gente aqui com as soluções para os nossos problemas. Inclusive, a própria indústria farmacêutica hoje isola as moléculas para fazer as medicações. Então, realmente está tudo na natureza, né? E aí, depois, em Gênesis ainda, então o Senhor formou o homem do pó e da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa passagem, assim, é legal para a gente refletir que... É lógico, gente, eu estou na teoria de que a gente existiu a partir de Adão e Eva, tá? Porque se a gente for discutir a origem através do... Eu acho muito mais fácil acreditar na teoria da Bíblia do que na teoria de que a gente evoluiu de uma ameba, mas tudo bem, mas isso é uma opinião minha. Mas, enfim, vamos partir do princípio que realmente Adão e Eva foram os primeiros seres que habitaram a Terra, e Adão, a vida veio a Adão através do sopro em suas narinas. Gente, isso aqui é muito interessante para a gente refletir o quão é importante o nosso olfato, né? A vida veio a partir de um sopro de Deus na narina de Adão. Então, a gente refletir o que a gente está colocando para dentro através do nosso olfato, né? Que tipo de aromas a gente está sentindo ao longo da vida? Pensando por esse lado, assim, da importância do olfato, às vezes a gente não dá muita importância, é um dos sentidos que simplesmente a gente usa mais ali, sentir um cheiro ruim, aí a gente se afasta, é um sentido muito importante, né? Porque quando a gente sente algo estragado, a gente não come, quando a gente sente um cheiro desagradável, a gente se afasta, mas também é um sentido que faz a gente também ter vários benefícios, e muitas vezes a gente não pensa que, através do aroma, a gente pode ter diversos benefícios, tanto para a parte física quanto para a parte psicológica, né? Porque a gente está ligado diretamente ao sistema límbico, e ali a gente pode cuidar de várias questões mentais, espirituais e emocionais, né? Então, essa frase aí do início de tudo também me fez refletir sobre a importância do olfato, né? Fale com a terra e ela, então, o instruirá. É interessante que, se você começar a estudar as escrituras, o tempo todo as pessoas falavam com Deus, né? Então, eu penso muito que, atualmente, a humanidade se afastou de Deus. Na verdade, Deus continua lá. Se você falar com ele, ele vai te responder dentro da tua intuição, do teu pensamento. Enfim, eu achei também interessante. A terra fala com a gente, né?
E existe até uma linha, dentro da aromaterapia tem pessoas que usam pêndulos, porque dizem que o nosso corpo também fala. Então, eu estou com uma questão, eu quero resolver, não sei qual óleo que eu vou usar, você coloca o nome dos óleos, né, num papel, usa um pêndulo e o corpo vai responder, né? Então, existem muitas questões assim da parte energética que eu acredito e eu acho que a gente usa pouco também o lado do intuitivo também, né? Vou começar pelo óleo de sândalo. O sândalo, na Índia, os sacerdotes, não, os hindus, né, eles usavam esse óleo de sândalo, uma pasta no rosto para uns rituais religiosos. Tem várias, fora da Bíblia também tem, em outras religiões, o uso do sândalo, né? Ele era usado para preparar o ambiente para meditação, vários rituais religiosos, não só da Bíblia, né, que a gente conhece, mas também de outras religiões. Ele é usado para interiorização, para a gente olhar para dentro. Ele tem a contemplação da elevação espiritual para, eu escrevi errado, indivíduo, para aproximar o indivíduo do divino, né? E eles usavam muito nos pulsos e nas têmporas. Segundo esse livro da Linda, o corpo de Jesus, antes de ser sepultado, após a crucificação, ele foi ungido e um dos óleos que tinha na mistura desse óleo que foi ungido era o sândalo, né? E aqui eu coloco algumas propriedades físicas e para a mente e para o espírito do sândalo. O sândalo, ele tem propriedades anti-inflamatórias e sedativas. Ele é excelente para cuidados da pele, sistema respiratório e sistema nervoso. Algumas questões que você pode cuidar com o sândalo: acne, tosse, bronquite, infecção urinária, combater o estresse. Gente, eu estou gravando? Tá. Combate o estresse e a tensão. E ele também, para o lado espiritual, ele combate, além do estresse e atenção, o medo. Ele traz a leveza mental, aparta pensamentos repetitivos, e ele alinha, né, corpo, mente e espírito. Então, se você está ali no momento precisando de algo para te centrar, para te alinhar, inala o óleo de sândalo. E aí eu sugeri alguns exercícios que até esse livro também sugere. Esse livro ele pede para a gente usar cada um dos óleos bíblicos e fazer uma atividade, um exercício. E usar um diário para dizer o que a gente vem sentindo, então, ao longo do ano todo. Então, é um óleo de janeiro, um óleo de fevereiro, é bem legal esse livro. E aí eu fiz um resuminho aqui do exercício. Com o sândalo, você coloca o sândalo, pinga o óleo de sândalo, pode inalar, pode colocar num difusor, e você faz visualizações. Você senta num lugar confortável, calmo, fecha o olho e imagina o seu sonho, né? E aí, esse tipo de visualização é você visualizar o teu sonho com os detalhes com os mínimos detalhes. Então, assim, se o seu sonho, por exemplo, é casar, você imagina se casando, entrando na igreja, o aroma, você imagina o seu vestido, as pessoas. Então, assim, dizem que quando a gente vai fazer uma visualização do que a gente deseja, é importante a gente colocar detalhes e incluir até o aroma, a textura, tudo, né? Eu quero um carro. Imagina dentro do carro, você segurando o carro, o cheiro do carro, enfim. Eu já li muitas sobre visualizações e esse livro sugere que você faça com óleo de sândalo, imaginando o seu sonho, permitir-se sonhar acordado. Às vezes a gente passa o dia, a gente não percebe o tipo de pensamento que a gente tem, né? Às vezes a gente passa o dia pensando coisa ruim, reclamando, caramba, algo aconteceu de errado, a gente fica remoendo aquilo de ruim que aconteceu no passado, e a gente não pensa no poder da nossa mente de construir o futuro. Então, se você está vigiando... Hoje mesmo eu estava fazendo um negócio aqui na cozinha e a mente é muito... Às vezes ela se torna a nossa pior inimiga. Você começa a pensar coisa que não tem que pensar. Aí eu comecei a projetar meu futuro, porque eu já tinha feito esse slide, eu comecei a sonhar com coisas que eu desejo. E é incrível como a gente muda o estado de espírito. Então, é um exercício super interessante e para a gente não esquecer, né? Porque a vida vai vindo, a gente vai entrando na rotina e a gente esquece desses detalhes e esquece de vigiar nossa mente. Se você
não vigia sua mente, a gente vai sempre repetir coisas do passado, né, e projetar para frente. E se a gente quer mudar o nosso futuro, a gente tem que mudar nosso pensamento. Cássia é outro óleo que está na Bíblia. Aí eu botei um pedaço de um trecho que fala, né, o azeite de ungir. Esse trecho está em Êxodo. O Senhor disse a Moisés: escolha as especiarias mais cheirosas para fazer o azeite sagrado de ungir, seguindo a arte dos perfumistas. Em 3,5 litros de azeite, misture o seguinte: 6 quilos de mirra líquida. Gente, eu tenho várias Bíblias aqui. Uma Bíblia fala de 6 ciclos de mirra e essa fala, uma outra fala em quilos. Então, assim, a tradução: 3 quilos de canela, 3 quilos de cana cheirosa, 6 quilos de cássia, tudo pesado de acordo com a tabela oficial. Use este azeite para ungir a tenda da minha presença, a arca da aliança, a mesa e todo o equipamento, o candelabro e o seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar as ofertas, junto com todo o seu equipamento e a pia com o seu suporte. Eu lendo isso aqui, eu fiquei imaginando... Deus tinha rituais, né? Ele ensinou alguns rituais para Moisés ali no início de tudo, e eu acredito que o povo judeu continua repetindo alguns rituais. A própria Igreja Católica tem todo o ritual ali da missa, refazendo todo o que Jesus Cristo fez na última ceia, enfim. Determinadas coisas, por exemplo, aí eu pensei, eu vou começar a limpar as coisas e arrumar minha casa e colocar esses aromas que Deus, né? Ele recomendou Moisés fazer isso depois que usasse lá o templo e a Arca da Aliança. Então, assim, um ambiente limpo, um ambiente arrumado, claro, com um aroma, você está ali... eu acredito muito em energia. A gente está ali atraindo energias boas existe espíritos e espíritos que estão conectados com aquilo. Se a tua casa está desarrumada, você, sei lá, está com mau cheiro, você atrai pessoas e espíritos com essa energia. Então, eu fiquei pensando muito nisso. Assim, a casa tem um cheiro tão agradável, tão quente e tão picante, que traz aquele sentimento de aconchego, enfim, sentimentos bons, né? Remete até à infância. O cheiro da canela, para mim, remete à infância, porque eu comia muito mingau com canela quando era pequena. Então, são coisas boas, né? Aí eu fiquei pensando nisso, da gente estar sempre buscando estar com um ambiente limpo e cheiroso, né? Para o corpo, a cássia é antibacteriano, é antiviral, antifúngico. A cássia está presente no On Guard, né? Que é o mix do sistema imunológico. Ele é bom para o sistema digestivo e imunológico. Algumas condições que você pode cuidar com a cássia. Eu sei que a cássia é a casca da canela e eu tenho o cinnamon, que é a canela mesmo, né? Para náusea, cólica, diarreia, resfriados. Excelente para fortalecer o sistema imunológico. Para a mente, para o espírito, ele cuida de pessoas com depressão. Ele traz aquele aconchego, acolhimento, tranquilidade e memórias positivas. O exercício que eu sugiro aqui vigia, eu já até falei no exercício anterior, vigie para não pensar coisas negativas, não reclamar. Gente, a cássia você não pode pingar na mão e inalar como a gente faz com sândalo e outros óleos, porque ela é rica em aldeído e o aldeído queima, né? Então é sempre ou diluído, mas o ideal é botar num difusor para você sentir. Eu coloquei no meu difusor hoje aqui, para fazer essa apresentação, o celular caiu. Para fazer essa apresentação, eu botei canela e frankincense. Evitar perder tempo nas mídias sociais, com dando da vida alheia, vigiar os seus pensamentos e focar no que você deseja com atividades que vão te agregar alguma coisa. Então, assim, eu botei algumas dicas. O exercício fala de várias coisas, mas eu coloquei, acho que, os principais ali, o que você pode fazer inalando o óleo de canela. O cedro. Ele fala de uma cerimônia de purificação em Levítico. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da cerimônia de purificação das pessoas que sararam de doenças contagiosas. Durante o momento que Moisés ficou no deserto com os hebreus, ele falava muito com Deus. Ele ia para um local e Deus falava com ele. E
E ele passou, tanto que ele deu os 10 mandamentos, e aqui ele deu uma orientação para as pessoas que tinham se curado com doenças de pele, o que ele deveria fazer. A pessoa deverá ser levada ao sacerdote, e este sairá com ela do acampamento e a examinará. Se a pessoa realmente estiver sarada, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de isopo. Isopo é outro tipo de óleo essencial. Eu não falo dele aqui, mas era o que Deus mandou Moisés fazer. Aqui eu falo um pouco do óleo de cedro. Eu gosto muito do óleo de cedro para o difusor para dormir. Ele realmente me acalma. O aroma dele me remete a aquele cheiro da madeira, né? Me remete a como se eu estivesse numa casa de madeira, no campo, e isso me traz uma sensação boa, né? Esse cheiro da natureza. Ele tem propriedades antisséptica, adstringente, antisseborreica e diurética. Ele ajuda no sistema respiratório, linfático, nervoso, e também ele é muito bom para a pele e para o cabelo, gente, também é muito bom. Você pode acrescentar no seu condicionador, que fica bem macio o cabelo. Condições que você pode tratar com cedro: muco, bronquite, acne, tensão e ansiedade. Para a parte espiritual e mente, ele trata também depressão, tensão, estresse e ansiedade. Você vê que a ansiedade e o estresse, quase todos esses óleos bíblicos cuidam, né? O óleo de cedro, ele atua estimulando o sistema límbico, que é onde a gente fica as nossas emoções. Então, inalar o óleo de cedro, como eu falei, né? Quando eu durmo, eu me sinto bem. Ele traz um bem-estar, porque remete ali o cheiro da madeira e parece que você está numa casa de madeira, no campo. E ele também estimula a glândula pineal, que é a glândula que produz a melatonina, né? A gente precisa ter um sono profundo e reparador para o dia seguinte a gente estar restaurado. E a melatonina é o hormônio que produz isso. E como o cedro estimula essa glândula, é interessante você dormir inalando óleo de cedro por esse benefício. Aí aqui o exercício ela te orienta a fazer um ritual antes de dormir, né? Após fazer higiene e vestir o seu pijama, focando sua atenção em cada ação de autocuidado. Às vezes a gente faz tudo no automático, né? E essa coisa do autocuidado, de fazer com foco, olhando para você, sentindo que você está ali tirando a tua maquiagem, limpando a tua pele, tomando o seu banho, colocando seu pijama, você está cuidando de si e está olhando para dentro de si, em vez de estar deixando a tua mente vagando em qualquer lugar. Sente-se confortavelmente, pingue uma gota do óleo de cedro no topo da cabeça, fazendo uma massagem sutilmente para liberar o aroma. Mais uma vez, feche os olhos e pense em algo bom que aconteceu durante o dia. Cultive a gratidão. Essa parte cultive a gratidão foi eu que eu coloquei. Mas fez todo sentido. Eu lendo o livro, eu senti que ela queria dizer isso, da gente agradecer, né? As coisas boas que aconteceram. E eu tenho o costume também de agradecer até as coisas ruins, porque às vezes algo ruim que acontece é um aprendizado. Então, agradecer tudo, simplesmente cultivar o sentimento de gratidão, independente do que você esteja passando. O próximo é o cipreste. O cipreste tem em Isaías, eu botei dois trechos de Isaías. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore, escolhe um cedro, um cipreste e um carvalho. Ele só corta árvores bem grossas, ou então planta uma, né, faltou o A, e espere até que a chuva a faça crescer. Em 41:19, plantarei árvores no deserto, isso Deus falando, né? Cedros, acácias, murtas e oliveiras. Nas terras secas farei crescer pinheiros, juntos aos zimbros e ciprestes. Então, o cipreste, ele é cultivado em terras secas, né? Ele é o óleo do fluir da vida. É o óleo que, quando a tua vida está meio atravancada, você pinga ele, inala ele, passa ele, que é o óleo que vai fazer as coisas fluírem, né? Voltarem ao fluxo normal da vida. Ele é muito bom para o sistema circulatório, que tem tudo a ver com a fluição do sangue, né? As propriedades dele: adstringente, antisséptico, antiespasmódico, diurético. Ele dá suporte ao sistema circulatório, respiratório e reprodutivo. Ali, como eu falei, do sistema circulatório, é bom para varizes, hemorroidas, cólicas menstruais. Para regular o ciclo menstrual, às vezes está menstruando demais ou menstruando de menos, ele também dá aquela regulada.
é o óleo do luto, né? Eu falo tanto do luto da perda de alguém querido ou do luto da perda de algo, por exemplo, a pessoa perdeu o emprego ou perdeu algo que gostava muito, mas é o óleo que faz você se adaptar àquela mudança, né? Ele proporciona resiliência, né? Da adaptação ao novo momento, e ele auxilia nessa transição, que é inevitável na vida das pessoas. Às vezes acontecem mudanças, muitas vezes são mudanças radicais, como a perda de um ente querido, ou mudanças corriqueiras na vida que a gente tem que saber lidar e deixar a vida segue, né? Aqui, o exercício do Psipreste é o exercício do desapego. Ela manda você pensar em coisas que te causam inquietação. Aí ela faz a seguinte pergunta: o que você acha que não conseguiria viver sem? Com quem você pensa que não conseguiria viver sem? Ela manda você pensar em alguém ou numa coisa. E aí você pensa naquilo, dá um sentimento, vem um sentimento ali, né? Ou de medo, ou de aflição, ou de angústia. E aí ela manda você refletir sobre aquele sentimento. Porque, na verdade, o que eu entendi, né, do exercício é que a gente está o tempo todo sentindo medos e angústias sem saber exatamente por que eu tenho medo de perder essa pessoa, por que eu tenho medo de perder essa coisa. Então, vem um sentimento ruim. Aí ela manda você trabalhar esse sentimento, né? Imaginar esse sentimento se desfazendo, se eliminando, é como se a gente se bastasse, né? Procurar. Eu entendi, assim, pode ser a interpretação de vocês, eu não sei, mas eu entendi que era para a gente treinar o não sentir essa angústia, né? Se o sentimento vier, você dissipa ele porque está tudo bem. É como se a gente tentasse trabalhar a gente se bastar com a gente mesmo, né? Procurar a felicidade com a gente mesmo, não depender de alguém para ser feliz, não depender de alguma coisa para ser feliz. Então, eu entendi para trabalhar fazer esse exercício, né? Fazer uma lista do que você acha que não viveria sem, pessoas ou coisas, e trabalhar esses sentimentos que aparecem para você tentar dissipá-los e pensar, tá tudo bem, caso eu perca, tá tudo bem também, entendeu? Eu entendi isso lendo o exercício. O óleo de olíbano é o mais famoso da Bíblia. Eu botei até o pedaço, né, que os três reis magos chegaram na casa, entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Também, aí esse aqui é em Crônicas 9:29, também havia levitas encarregados de outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Esse trecho fala mais uma vez do templo onde os levitas cuidavam, né, de limpar, e depois que usavam o templo, tinha sempre um ritual de limpeza usando os óleos essenciais. E também tinha o incenso ali, que é o óleo de olíbano. Bom, o óleo de olíbano a gente já conhece, é o rei dos óleos, né? Eu botei só 2 propriedades aqui, mas ele tem muitas outras propriedades, é porque não daria. Eu foquei no livro do diário aqui que eu estava estudando. Cuidado, ele é expectorante, antitumoral, cuida do sistema respiratório, da limpeza pulmonar. E olha que interessante, nesse livro ele fala que a gente sabe que o óleo de olíbano é antitumoral e ele ajuda a enzima do corpo a eliminar, né, fazer a apoptose, eliminar as células que não estão funcionando tão bem. E ele também auxilia na reprogramação celular. Eu já li, já estudei que cada célula da gente tem uma memória, né? Então, você ingerindo ou aplicando óleo de olíbano, seja aromático, tópico internamente, você ajuda ali a reprogramar as células. Achei muito interessante lendo e estudando para fazer essa apresentação. Ele ajuda nas condições de bronquite, laringite, asma, exaustão nervosa. Ele cuida do corpo espiritual. Ele expande a nossa consciência. Ele traz serenidade mental, eleva os nossos pensamentos e é usado nos momentos de oração. E o exercício que eu coloquei aqui é a gente trabalhar a questão da oração. Não sei se todo mundo aqui tem religião, pratica a oração. Eu, particularmente, tenho
procurado orar mais, né? Eu estava tentando meditar, e aí eu lendo a Bíblia, estudando, eu falei assim, gente, a gente tem que se aproximar de Deus. Então eu comecei a conversar com ele e tem sido muito interessante, é uma experiência interessante. É a gente com a gente mesmo, às vezes a resposta vem ao longo do dia, às vezes vem em forma de pensamento, às vezes vem, sei lá, pequenos detalhes, algo acontece e você vê ali, nossa, caramba, ele me atendeu, sabe? Ontem mesmo aconteceu algo muito interessante, que eu tinha falado com ele de manhã e à noite meio que resolveu um problema, assim. Então, é muito interessante se você começar a orar e ficar observando as coisas acontecerem na sua vida, como que ele atende, né? Às vezes das formas mais sutis, se você não estiver atento, às vezes você nem percebe a presença dele. Em um ambiente tranquilo, coloque 4 gotas do óleo de oliva em um difusor e comece a sua oração. Feche os olhos, comece agradecendo a sua saúde, a saúde dos que você ama, o seu trabalho, a chuva, a casa. Respire fundo, sinta o aroma do frankincense e permita que ele confira a sacralidade em sua prece, né? Seria algo mais para você. Tem alguém falando comigo no chat. Não estão me escutando? Vocês estão me escutando? Caramba, eu estou falando sozinha. Eu estou escutando normal. Ah, é porque alguém botou, a Érica botou que não está escutando. Desculpa, eu só vi agora, Érica, a sua mensagem. Está me escutando, Érica? Bom, vou continuar. Para mim, então, enfim, o óleo de olíbano é algo a mais ali na sua oração, na sua conexão com o divino, tá? A mirra foi um outro presente que Jesus Cristo ganhou dos 3 reis magos. A mirra era usada muito no tratamento de beleza, né? Em Esther 2:12, o tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e o resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminando o tratamento, cada moça era levada ao rei. E no outro, no sepultamento de Jesus, Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José levando os 35 quilos de uma mistura de aloés é aloe vera, né? Babosa, e mirra. Os 2 homens prepararam o corpo de Jesus e enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam o corpo dos mortos para o sepultamento. João 19, 39 e 40. Diziam também, esse livro fala que as múmias eram mumificadas usando o óleo essencial de mirra. Por isso que as mulheres acreditavam que a mirra retardava o envelhecimento da pele e as rugas, o aparecimento de rugas. A mirra era usada pelas egípcias também para prevenir, para antidade. Propriedades: anti-inflamatório, cicatrizante, regenerativo, expectorante. Eu tenho uma história para contar. O marido de uma amiga minha, sofreu um acidente de moto e ele ficou com feridas muito abertas, né, muito grandes nas costas, que ele caiu se ralando todo no asfalto. E na época eu já trabalhava com os olhos e eu fiz um spray. Eu coloquei soro fisiológico e acrescentei alguns óleos que eu achava que ajudariam ali na cicatrização e na recomposição da pele das costas dele. Tinha uma ferida muito aberta aqui perto da coluna, embaixo da coluna. E aí eu coloquei mirra, coloquei lavanda, frankincense. Eu lembro desses 3, eu acho que coloquei mais alguns óleos. E aí, para minha amiga não precisar encostar, para não dar aquela dor, ela borrifava, né? A cada 3 horas, a cada hora ali. E, segundo ela, a cicatrização se deu muito mais rápido depois que ela começou a usar esse spray, né? E também tem história, quem estava na convenção da Doterra, uma criança que se queimou, né? E também foi usado os óleos essenciais e foi incrível, assim, a cicatrização, parecia que não tinha acontecido nada com a criança. E foi no rosto, né? O rosto da criança ficou praticamente perfeito acho que foi a lavanda, não lembro se tinha mirra, mas nesse da ferida do meu amigo, praticamente não tem nada nas costas dele. Foi um spray que eu fiz e ajudou muito. Ele é do cuidado do sistema respiratório, saúde da gengiva e da garganta.
A condição que a mirra cuida: bronquite, laringite, asma, exaustão nervosa. Também cuida do corpo espiritual, assim como o óleo de olíbano. A mirra, gente, no lado emocional dela, ela é considerada o óleo que... Aquelas pessoas que tiveram a ausência da mãe, a mirra traz a segurança da materna, né? Então, aquelas pessoas carentes, talvez ou perdeu a mãe ou foi abandonada, precisa do óleo de mirra para trazer essa segurança, o aconchego, a tranquilidade, aquele sentimento de mãe, né? É um óleo muito significativo no sentido de trazer segurança, né? E muitas pessoas precisam, né? Muitas pessoas carentes nesse lado. O óleo, o exercício é uma autoanálise, né? Ele pede para você pensar na última vez que você se encontrou num estado profundo de inquietação. E aí ele pede, até abrir na página aqui, para fazer um exercício e fazer as perguntas dos 5 porquês, que aí você vai chegar na resposta para aquela condição que te causou aquela inquietação. Aí eu separei aqui só para ler e falar do exemplo que ele deu, que eu achei muito interessante. Então, você pensa lá, quando foi a última vez que eu fiquei inquieta? Aí você pensou, quando eu pensei no meu chefe, assim, uma pessoa que tem a chefe. Aí você pergunta de novo, por quê? Você pensou no seu chefe e ficou inquieta. Por quê? Porque eu me lembrei que eu tenho um trabalho pendente para entregar. Aí você faz de novo a pergunta, são 5 porquês. O trabalho está pendente? Por quê? Porque eu não tive tempo para realizar, apareceram outras demandas, tem um acúmulo de trabalho, ou seja, está sobrecarregado. Aí você faz a pergunta novamente, por quê? Porque o meu tempo é escasso, tem um acúmulo de tarefas, pessoas foram demitidas, eu estou fazendo o meu trabalho e o delas também. Aí você faz a 5ª pergunta, por quê? Por que seu tempo está escasso? Porque eu não tenho uma rotina e uma agenda definida, ou seja, volta para a gente, né, para dentro. Se a pessoa está com esses problemas todos e o que a causou inquietação foi o chefe, na verdade, ela precisa cuidar de uma rotina para que ela consiga fazer as tarefas dela e não tenha esse tipo de inquietação. Enfim, eu achei muito interessante porque às vezes a gente coloca a culpa no mundo, em todo mundo, e a gente não olha para dentro, né? E muitas vezes um ajuste ali de acordar mais cedo, ou de fazer uma agenda, ou de se planejar, a gente resolve muita coisa na vida, isso é fato, né? E eu achei interessante esse exercício do livro. Aliás, esse livro é bem legal, eu gostei muito. Fazer essa apresentação para vocês me fez refletir várias coisas. O nardo, e o último, eu peguei Cânticos dos Cânticos. Nesse jardim as plantas crescem bem, crescem como um pomar de romãs e dão os melhores frutos. Nele existe hena e nardo. Jesus em Betânia. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. E aí a outra, logo em seguida, eu não quis botar para não ficar muito longo, as pessoas começam a comentar: nossa, ela desperdiçou, né? Falando ela tinha desperdiçado um vidro de nardo que ela poderia vender por um preço altíssimo. E aí Jesus fala: não, ela sendo pobre, ela me deu o que ela tinha de mais valioso, porque ele fala que ela sabia que ele ia ser crucificado. E aí Jesus fala: ela vai ser lembrada para o resto pro resto dos dias, né? Ela será lembrada por aquele ato dela ter... como se ela tivesse reconhecido ele como o rei, né? O Salvador, e deu o que ela tinha de mais valioso, e Jesus reconheceu, né? É bonita essa passagem. O nardo, ele tem propriedades sedativas, antiespasmódicos, ele cuida do sistema nervoso, ele regula o coração. Então, para quem tem taquicardia, arritmia, constipação, cólica menstrual. Eu já tinha lido sobre o óleo essencial de nardo. Ele é um dos óleos que tem mais variedade de compostos químicos. Ele tem muita variedade. Então, assim, ele é um óleo que você pode usar para diversas condições, em razão da complexidade do número de compostos químicos que ele tem, né? Ele cuida da parte das nossas emoções.
ele proporciona coragem, foco, ele ajuda no perdão e promove também as emoções positivas. Aqui também, o exercício ela perguntando como é que está, qual é o tamanho da sua fé. E mais uma vez, ela compara que as pessoas confundem muito fé com esperança, né? Aí eu tinha marcado aqui, peraí, gente, eu vou achar o do Nardo. Aí olha só que legal. Ela fala assim, para a gente não confundir fé com esperança. A esperança nada mais é do que uma expectativa de que algo vai acontecer. Deseja-se que alguma coisa aconteça. A fé se mantém no aqui e agora. Aí ela dá exemplos de fé, né? A fé foi a fé que fez Noé construir a arca e escapar do dilúvio. Foi a fé que fez Sara engravidar na idade que ela tinha e dar à luz naquela idade. Foi a fé que Abraão levou Isaac para o sacrifício, né? Foi a fé que fez Moisés abrir o Mar Vermelho. Então, a fé ela é muito mais forte, né? Você realmente crê, é uma crença inabalável. E a esperança é algo, acho que vai acontecer. Não, esperança não tem nada a ver com fé. Então, qual é o grau da sua fé? É muito interessante, eu gostei muito disso aqui também. Enfim, gente, eu termino aqui agradecendo a presença e termino com essa parte que Moisés, quando Jesus fala com Moisés através da sarça ardente, ele pergunta, mas eu vou falar para o povo hebreu que eu falei com o Senhor, como que eu me dirijo, né? Que eu falei com quem? Aí Deus disse, eu sou quem sou, né? E essa frase, eu sou quem sou, como Deus falou, criou tudo através da palavra, né? Lá em Gênesis, quando a gente fala eu sou, a gente se capacita, é como se a gente recebesse a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, e ele também nos deu esse poder, né? Esse poder da gente receber essa energia divina, e sim, eu sou, eu posso, né? E sempre falar palavras positivas, porque sim, a gente tem capacidade de cocriar o que a gente quiser na nossa vida, através da nossa mente, do nosso sentimento, das nossas emoções. Eu vou abrir aqui para perguntas. Gente, vocês perguntaram um monte de coisa. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não escuto nada. Gente, eu acho que só a Érica que não estava me escutando, né? Desculpa, Érica, eu não sei, porque todo mundo está escutando. Então tá, gente, vocês não têm dúvida? Obrigada, então. Uma boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado aí dos óleos essenciais e a Bíblia. Eu botei as escrituras sagradas, mas eu foquei mais na Bíblia, né? Obrigada, obrigada. O nardo, ele não é barato não, mas ele é muito bom. Ele tem um cheirinho de como se a gente estivesse entrando naquelas grutas, sei lá, naqueles locais de antigamente. Gente, obrigada. Tchau. Stop.